Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área e daqui a pouquinho teremos Flamengo e Tolima, né? Jogo pelas oitavas de final da Libertadores e o adversário, ou de Flamengo ou de Tolima, já está decidido, é o Corinthians, né? Que eliminou ontem o Boca Juniors na disputa de pênaltis, 6-5, né? Destacar aí, sinceramente, atuação pífia do Benedetto, né? O cara conseguiu perder dois pênaltis, um no tempo regulamentar e o outro na disputa de pênaltis. E o que ele perdeu na disputa de pênaltis, né? Ele poderia ter dado a classificação ao Boca Juniors. Parecia que ele estava batendo field goal, né? Um lance do futebol americano, cara, surreal o que o Benedetto fez ontem na partida entre Corinthians e Boca Juniors. Não vou mentir para vocês, não gostaria de ter pego, caso o Flamengo passe na partida de hoje, o Boca Juniors, porque eu gostaria de conhecer a Bombonera e acredito eu que o Corinthians terá tempo, né, para se armar de uma melhor maneira. O Corinthians que tem bons jogadores mais velhos, né, Renato Augusto, o William, o Maicon, que é mais novo, todos machucados, né, sem contar a chegada do Yuri Alberto, Fagner também, que não jogou ontem. Enfim, vai ser um duelo complicado caso o Flamengo passe, né? Lembrando que o Flamengo passando, o Corinthians joga a primeira partida entre o dia 2 e o dia 4 de agosto em São Paulo e entre o dia 9 e o dia 11 no Maracanã, mas primeiro precisamos eliminar o Tolima, será um jogo dificílimo. E lembrar para vocês aí que a nossa live pré-jogo será entre 1h e 1h15 da tarde, tá? Então conta aí com a audiência de todos vocês. Então a galera que está chegando aqui pela primeira vez no canal Deca CRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Temos muitos assuntos a debatermos aqui, dentre eles a desistência do Flamengo em relação ao atacante Luiz Henrique, né? O jogador argentino do Boca Juniors sendo oferecido ao Flamengo. Também falaremos sobre a chegada de Arturo Vidal ao Rio de Janeiro. Também tem assunto relacionado ao jogador Wallace. Será que pode ser uma opção mais viável do que o jogador Wendel, né? Falaremos também da questão dos ingressos para Flamengo e Tolima e Flamengo e Atlético Mineiro. Então tem muitos assuntos a debatermos aqui, também sobre a questão de estádio. Gostaria de agradecer então a vocês aí que estão conosco nesse início, né, de quarta-feira, né? Também falaremos sobre o Michael, né? O Michael que deu uma entrevista ao Ale Oliveira falando sobre o Flamengo, tá, gente? Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre a questão do jogador Wallace, né? O Flamengo que tem como primeira opção, todo mundo já sabe, o Flamengo está atrás de um volante, o Wendel, né? Só que a questão do Wendel tá um pouquinho complicada porque o Zenit não quer liberar o atleta e o atleta não vai entrar em rota de colisão com o Zenit. A informação que a gente tem é que até o dia 9 não vai haver qualquer tipo de negociação com o Zenit. Primeiro, o Wendel irá enfrentar o Spartak de Moscou pela Supercopa da Rússia, e aí a partir do dia seguinte, aí sim o Flamengo entrará forte para conversar com o Wendel, mas precisa correr, né? Precisa correr porque dia 18 já abre a janela, né? E o Flamengo já quer apresentar todos os reforços, até mesmo para preparar, se Deus quiser, para as próximas fases, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. Esperamos que o Flamengo passe nas duas, né? Assim espero, né? Porque você poderá ter o Vidal, você pode ter o Everton Cebolinha e outros jogadores que poderão chegar, tá? Então, caso o Flamengo não consiga contratar o Wendel, o Flamengo tem aí o nome do Wallace, jogador que foi do Grêmio, tá na Itália. Só que, na minha opinião, sinceramente, gente, eu vejo a questão de serem dois jogadores totalmente distintos. O Wallace é um primeiro volante, o Wendel é um jogador que sai mais para o jogo, um segundo homem de meio campo. Então eu gostaria de entender um pouco essa lógica, né? Caso o Wendel não venha, por que o Wallace? Apesar de gostar dos dois jogadores, por mim poderia vir os dois e ainda daria para jogar
com o Vidal, né? Até daria para ser um meio-campo com o Wallace, com o Wendel, o Vidal. Aí muita gente vai falar, pô, Deco, já tá descartando o jogo. Não, o Flamengo tem que ter um grande elenco. Você vê o Corinthians hoje como sofreu sem peças importantes, porque são jogadores mais velhos que com certeza terão problemas físicos, né? Sofreram. O Corinthians, pelo scout, não chutou a gol contra o Boca Juniors, então a chance deles era uma disputa de pênalti, conseguiram levar. Tem um grande goleiro que é o Cássio, e aí foi o resultado que vocês viram, né? Corinthians classificado para as quartas de final. Beleza? Então essa é a questão do Wallace. Sobre a questão do Luiz Henrique, né? Informação trazida pela Letícia Marques, primeiramente, do portal UOL, e confirmada por nós, canal Deca CRN. O Flamengo desistiu neste momento do jogador Luiz Henrique, né? Porque o Olympique de Marseille queria colocar uma cláusula contratual, né, que depois do empréstimo de 1 ano o Flamengo tivesse a obrigação de comprar o Luiz Henrique por 8 milhões de euros. O Flamengo não aceitou, logicamente. Falou, então se tem obrigação, não quero mais o jogador. Infelizmente, o jogador tinha o sonho de vestir o manto sagrado, é torcedor do Flamengo, sua família também, mas o Flamengo não poderia cometer uma loucura dessa. Imagina se depois de 1 ano o Flamengo vê que foi uma catástrofe a passagem dele no Flamengo, que não era tudo aquilo, e o Flamengo tem que pagar 8 milhões de euros ao Olympique de Marseille. O Flamengo fez mais do que certo. Caso o Olympique e o Flamengo não tiver nenhum outro jogador no radar para contratar para aquela função, e eles resolverem, não, vamos voltar atrás com opção de compra, aí poderá haver um negócio. Mas nesse momento, o Flamengo desistiu da contratação do Luiz Henrique devido a essa questão da cláusula de contrato, sendo que o Flamengo teria a obrigação de pagar 8 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Eu gostaria de saber de vocês aí que estão nos acompanhando, se vocês concordam ou não com essa situação. Eu concordo com a postura do Flamengo, eu acho que está totalmente correto, tá? Totalmente correto o Flamengo de ter desistido do Luiz Henrique. Eu espero, sinceramente, que o Flamengo não vá atrás do Ferreirinha, tá? Eu, Deco, espero que isso não aconteça, tá? Um outro jogador aí que poderia estar no radar do Flamengo é o jogador Pulgar, né? O problema é que ele teve alguns problemas com a justiça no Chile, enfim, problemas sérios, e aí o Flamengo tem um pé atrás em relação a isso, mas o Pulgar é muito bom jogador. Eu não sei se realmente o Flamengo não conseguindo o Wendel, também o Wallace, se o Pulgar viraria uma opção ao Flamengo, jogador que foi oferecido também, além de ter sido oferecido para o Corinthians, tá? Para o Corinthians. Então, essas aí são as informações sobre volante, né? E também sobre o atacante Luiz Henrique. Um outro fato curioso, né? O Michael revelando, né, promessa dirigente do Flamengo em caso de voltar lá do mundo árabe, né? Ele falou que vai voltar e a prioridade é do Flamengo, né? Então essa entrevista foi dada ao jornalista Ali Oliveira, né? E ele fala assim: a verdade é uma só, quero voltar ao Brasil. Tenho uma promessa, se eu prometer para você, vou cumprir. Se eu não prometer, aí não, nada tem. Agora, se eu prometo, eu cumpro. Eu tenho uma promessa com o Marcos Braz. Ainda não tem nada definido, nem para ir ou para ficar. Nem comprei minha passagem ainda para retornar ao Al Hilal, afirmou Michael. O dia que eu voltar ao Brasil, ele sempre vai ter a preferência, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito, pelo que ele tem por mim. Se tiver 2 ou 3 clubes interessados, por exemplo, ele será o primeiro, tá? Então, o Michael falando aí que caso ele volte ao futebol brasileiro, né, ele dará preferência total ao Clube de Regatas do Flamengo, né? Um outro jogador aí que a gente gostaria de comentar, o jogador Agustín Almendra, tá? Do Boca Juniors. Ele foi oferecido ao Flamengo, né? A grande questão é o jeito, é o gênio do jogador, né? E o Flamengo não prioriza a contratação deste atleta, que apareceu como uma grande joia no Boca Juniors e não vem jogando, né? Jogador de 22 anos, enfim, muito bom jogador, mas o problema é a cabeça, que é a grande questão, né? Vamos ver, né? Dependendo das negociações, o Flamengo que corre contra o tempo
para apresentar os seus novos reforços. Lembrando a vocês que o Flamengo tem 3 vagas para as quartas de final, caso realmente passe do Tolima. 2 para mim já estão decididos, Everton e também o Vidal, né? Enfim, então tá aí questão de contratações. Sobre Flamengo e Tolima, né? Foram vendidos até o momento mais de 47 mil ingressos. Então teremos mais de 50 mil pessoas no Maracanã, tá? Então essa informação aí para vocês, ok? Vamos falar aqui também de um assunto interessante relacionado ao Zicão, né? Vendo a equipe do Flamengo mais solta com a chegada de Dorival Júnior, né? Ele falando assim, na última visita que fiz lá no CT Jorge Elal e também indo no Maracanã ver os jogos, vi uma equipe mais leve, mais solta, mais vibrante, que continue assim para que as vitórias e as conquistas retornem. Esse é o momento da reação na virada da temporada. Vamos, galera, pois vocês têm um ótimo grupo que pode fazer essa diferença. União e raça, amor e paixão, escreveu o Zicão nas suas redes sociais, tá? Uma outra questão, para falarmos rápido com vocês, questão Ilharão, né? O Fenerbahçe havia oferecido 3 milhões de euros para o Flamengo, pelo Ilharão, dividido em 3 parcelas, de 1 milhão de euros cada parcela. O Flamengo não aceitou. O Flamengo falou que aceita que diminua o número de parcelas e que aumente o valor, né? E a informação da galera do Coluna do Fla é que o Fenerbahçe irá apresentar ao Flamengo uma proposta de 5 milhões de euros, tá? E aí, o que acaba acontecendo? O Flamengo só liberará o Ilharão depois desses jogos importantíssimos, hoje contra o Tolima, e na semana que vem contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, tá? Então, grandes possibilidades do jogador, o Ilharão, ir para o Fenerbahçe, tá? Uma outra questão aqui para conversarmos com vocês sobre a questão do estádio. Houve sim a reunião entre Flamengo e também a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes, né, escutou, entendeu que o Flamengo quer o Parque Olímpico, até ver como outra opção a Terra Encantada, e ele sugerindo, né, Deodoro. Mas o problema é que Deodoro tem a questão do Exército. Ele disse que isso não vai ser problema, que é muito mais fácil negociar com a União do que negociar com a iniciativa privada, diz o Eduardo Paes. Não entendo porquê, mas enfim, o Flamengo está aí firme e forte, tentando o seu estádio, independente de onde for, podem ter certeza que eu apoio, tá? O que eu mais quero é a casa do Flamengo, e para mim o Maracanã nunca será do Flamengo, porque o Flamengo não poderá personalizar da melhor maneira possível, com cores rubro-negras, enfim, bar tematizado, com museu, com visitas, enfim, nada disso acontecerá, tá? Então, sendo bem sincero para vocês, eu, Deco SRN, quero muito que saia esse estádio, nem que seja em Deodoro mesmo, pode ser em Deodoro, mas se for aqui, melhor ainda, tá bom? Vamos falar sobre Vidal, né? O Vidal estava previsto para chegar hoje de manhã, né? Não estaria nem aqui com vocês nesse vídeo, estaria fazendo já um trabalho lá no aeroporto, mas infelizmente o Vidal não chegará agora de manhã, chegará na parte da tarde, ok? E aí deverá ir diretamente, fará exames e tal, assinará contrato e fará o seu pit stop no Maracanã, para, se Deus quiser, trazer sorte ao Mengão e se classificar para a quarta de final da Libertadores, tá? Lembrando a vocês que, além do Vidal, Everton Cebolinha também deverá estar no Maracanã, tá? O avião do Vidal deverá estar pousando no Rio de Janeiro no início da tarde, né? 2, 3 horas, ainda não sabemos o horário, estão aí tentando desvencilhar da melhor maneira possível, que tenha menos aglomeração possível. Até entendo, cara, que hoje não é dia de oba-oba, não. Hoje é dia de concentrar e ganhar do Tolima, tá? Sobre Flamengo e Tolima, a provável escalação do Flamengo já saiu. Santos, Mateuzinho, Rodinei, Davi Luiz, o Léo Pereira e o Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Marinho não, Gabigol, Pedro
e também Arrascaeta, só uma dúvida na lateral direita. A única coisa que eu não entendo, o porquê da não escalação do Rodrigo Caio. Só se ele ainda está sentindo algum incômodo no joelho. A única explicação plausível para esse tipo de situação é que ele esteja sentindo algum problema no joelho, tá? Mas vamos aguardar, vamos ver se alguém traz aí algumas informações para a gente mais tarde, para a gente trazer, nem que seja na resenha pré-jogo, né? Lembrando que o pré-jogo é entre 1 e pouco, 1h30, o pós-jogo 11h20 da noite, o jogo é 9h30, 11h20, estaremos ao vivo para vocês no pós-jogo, e tem a Dália também, não esqueçam, às 9h20, beleza? O time lá do Tolima já estão no Rio de Janeiro desde ontem, segunda-feira. O Tolima que deverá ter a volta do lateral direito Marulanda, porém não deverá contar com Ibargüen e também com Anderson Plata, tá? Que é o artilheiro do time na Libertadores, tá bom? Então, gente, as informações iniciais do dia são essas, tivemos várias, né? Corinthians classificado, enfim, mas pedir para a nação rubro-negra para fazer uma bela festa daqui a pouco no Maracanã. Vamos empurrar o time para as quartas de final, que passando o Tolima será um grande confronto contra o Corinthians, que se reforçou, né? Deverá ter as voltas conforme a gente falou, né? Temos, para mim, uma vantagem, que é decidir o mata-mata, caso o Flamengo passe do Tolima em frente ao Corinthians no Maracanã, né? Mas vai ser um excelente confronto, será, principalmente depois da chegada do Yuri Alberto, que eu particularmente, Deco SRN, acho um ótimo atacante. O Flamengo terá que tomar muitos cuidados, beleza, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Mais tarde a gente volta com novas informações e o nosso pré-jogo. Não esqueça aí, se inscreva aqui no canal Deco SRN, deixe seu like, compartilhe com os amigos, aciona o sininho de notificação. Tamo junto, saudações rubro-negras, abraço a todos aí, ó. Também se inscreva aí no canal secundário, canal do Deco, falou? Abraço a todos, tamo junto, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, abraço, fui!